Podcast número 1, GeoIlhas, articulando as disciplinas em todos os seus estados. Olá, alunos! Estamos de volta para o terceiro bloco da nossa aula em áudio. E na aula de hoje, iremos discutir um método para construir uma ilha interdisciplinar de racionalidade. Nós já discutimos a possibilidade de utilizarmos as disciplinas por justaposição, no caso da multidisciplinariedade e da pluridisciplinariedade. E ainda a possibilidade da colocação em rede dessas disciplinas por integração, no caso da interdisciplinariedade. Não esqueçamos que quando trabalhamos de forma multidisciplinar, as disciplinas diferentes são justapostas para a solução de um problema ou a discussão de um tema sem que um objetivo prévio seja estabelecido entre os envolvidos no processo. Na pluridisciplinariedade, também ocorre a justaposição dessas várias disciplinas com a finalidade de resolver um problema previamente estabelecido. No entanto, quando se justapõem disciplinas, utiliza-se conceitos, processos e métodos dessas disciplinas, sem, no entanto, construirmos um modelo que agregue ideias dessas diferentes disciplinas, que será o caso da interdisciplinariedade, na qual existe o pré-estabelecimento pelos envolvidos no processo de ensino-aprendizado ou do processo interdisciplinar para a resolução de um problema. E desta forma, a partir da integração dessas diferentes disciplinas, se constrói um modelo, se pensa numa sistematização de ideias com a finalidade de resolver essa problemática pré-estabelecida entre os envolvidos no processo. Logo, o que pretendemos discutir agora é uma metodologia que seja bem estabelecida, que seja bem construída e que possa ser transferível, que possa ser discutida em sala de aula. Que seja um processo que não tenha superficialidade de abordagem, que tenha um rigor metodológico e que seja facilmente adaptável e transferível dentro do contexto da sala de aula. E é aí que surge a metodologia de construção de uma ilha interdisciplinar de racionalidade, como a proposta por Gerard Fourré e seus colaboradores. Então agora começaremos a discussão do processo de modelização da ilha interdisciplinar de racionalidade, elencando os seus estágios e discutindo esses estágios a partir do nosso exemplo inicial, que é pensar um centro de visitação no Forte Dom Pedro II em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, pensando num cenário em que esse forte possa se constituir como um centro de visitação e que traga benefícios culturais, sociais e econômicos para a comunidade de Caçapava do Sul. Então, começamos a discutir a ilha interdisciplinar de racionalidade. Podemos dividir a construção de uma ilha interdisciplinar de racionalidade em 5 grandes divisões. Uma primeira, que nós denominamos de modelização do processo, uma segunda, que é o clichê, onde são feitas as representações espontâneas, uma terceira, o panorama, na qual ocorre uma investigação sistêmica da problemática proposta, uma quarta denominada abertura das caixas pretas e uma última denominada representação complexa. Então, a partir de agora, partimos para uma discussão mais detalhada de cada uma dessas etapas de construção da ilha interdisciplinar de racionalidade, sempre pensando no nosso problema inicial relacionado
a construção de um centro de visitação no Forte Dom Pedro II. Começamos então a modelização do processo numa primeira etapa denominada etapa liminar. Nessa primeira etapa nós começamos discutindo com os nossos alunos ou com os envolvidos no processo, pensando inicialmente na formulação de um problema, listando objetivos da aprendizagem que nós queremos a partir desse problema, procurando antecipar as imprevisibilidades de implementação desse projeto na sala de aula ou em um outro contexto no qual se deseja implementar um projeto interdisciplinar. Pensa-se também no tempo de execução dessa atividade, além de clarificar, né, o sentido desse processo, explicar para o grupo de trabalho, seja a sala de aula ou um outro grupo, qual o objetivo, como é que ocorre esse processo, aonde se quer chegar, né? Justamente apresentando essas etapas da construção de uma ilha interdisciplinar de racionalidade. Possuímos um tema que é um centro de visitação no Forte Dom Pedro II. Podemos ver que é um tema bastante geral e bastante amplo. E dependendo dos questionamentos e dos desdobramentos da pesquisa, esse tema poderá utilizar diferentes disciplinas na solução da análise dessa situação e da construção de um modelo. A partir do momento em que se define uma problemática, surgem várias questões a respeito da mesma que devem ser respondidas. Precisa-se tratar explicitamente o que se pretende com essa problemática, o que está em jogo com esta problemática escolhida, do ponto de vista de quem se vai privilegiar esta análise da problemática, quem serão os envolvidos nesse processo, quem iremos sensibilizar, quem vai ser mobilizado, o que se vai levar em conta. Então são várias questões que estão dentro do quadro desse projeto, que tem um tema geral, mas que devem ser orientados a fim de que se chegue a uma resposta e a construção de um modelo para a discussão dessa problemática proposta. Ainda nesta etapa é importante que se defina qual vai ser a forma de produção do resultado final que esses alunos ou o grupo que está trabalhando de forma interdisciplinar deve apresentar ao final de todo o processo. Será ele um dossiê, uma página de web, uma exposição, uma feira de divulgação científica, uma montagem audiovisual? Então, há necessidade de que esses interlocutores do processo já comecem a pensar e a descrever, né, qual vai ser o produto final do seu modelo. Claro que quando se pensa numa forma de apresentação do resultado de uma pesquisa ou da construção de um modelo, isso tudo vai depender a quem se destina, né, esse processo de pesquisa. Se são os próprios autores ou se essa pesquisa vai ser socializada com eventuais destinatários externos a essa pesquisa. Ainda aqui é o momento de se listar os objetos de aprendizagem. É necessário que os professores tenham uma visão global ou uma ideia de quais disciplinas, de quais contribuições disciplinares serão necessárias para desenvolver essa pesquisa visando a resolução dessa problemática inicial. E é nesse momento, em conjunto com os usuários, nos nossos casos os alunos, que também deve-se começar a pensar quais serão as competências que os alunos deverão mobilizar, quais disciplinas deverão ser consultadas para a resolução desse problema, dessa problemática bem estabelecida. Ainda também levando-se em conta nessa etapa e discutindo-se com os alunos as eventuais dificuldades, as imprevisibilidades que poderão ocorrer dentro
dessa pesquisa, como dificuldade de consulta de alguns especialistas, dificuldade de coleta de alguns dados, bem como o tempo necessário para a realização e aquisição desses dados que visam a resolução do problema inicial. Dessa forma, esta primeira etapa do processo da ilha interdisciplinar de racionalidade é de suma importância, porque ela permite que os usuários envolvidos nesse processo tenham uma visão geral do que e de onde se quer chegar e de como fazer este processo. Esse primeiro contato com essa metodologia será fundamental para que se tenha um resultado pretendido. Na segunda etapa da construção da ilha interdisciplinar de racionalidade, o clichê é uma etapa na qual as representações já existentes dos alunos devem ser socializadas, devem ser discutidas. É um momento, então, que se explicita o ponto de vista de que se parte do conhecimento prévio das representações e saberes que estes alunos, que este grupo, que esta classe já dispõe. Então é nesse momento, às vezes é importante se fazer uma técnica em que várias ideias de diversos alunos são lançadas e discutidas, ou ainda se pode fazer uma conferência. Nesse caso poderíamos chamar um professor de história ou um historiador local da cidade para discutir-se a importância de como surgiu, por quê, em que ano o Forte Dom Pedro II, que no caso é o tema geral do nosso problema sugerido. Nessa etapa, então, deverão surgir uma quantidade muito grande de ideias, uma superabundância de ideias. Então é importante, nesse momento, operar em um enquadramento do campo da investigação, pensando-se no projeto que se assumiu e do quais os objetivos pedagógicos que estamos perseguindo. Então é importante se discutir nesse momento em que surgem essas respostas, ideias espontâneas, no caso o clichê, detectar quais são os preconceitos, quais são as ideias precipitadas que surgem, representações que já estão estereotipadas, para que se possa organizar uma pesquisa. Pois, como bem sabemos, são as representações iniciais que constituem o ponto de partida da nossa pesquisa, que serão responsáveis pelo sucesso da nossa pesquisa ou pelo bloqueio durante todo o nosso processo de ensino-aprendizagem, baseado nesta perspectiva da pesquisa. Passa-se então à etapa seguinte da ilha interdisciplinar de racionalidade, que é o panorama, na qual se passa uma investigação sistêmica que visa superar essas representações espontâneas e iniciais dos nossos alunos. Nesta etapa, então, começa-se a pensar na lista de caixas negras, ou seja, das disciplinas e dos especialistas que serão consultados com vista a resolver o problema proposto, a se realizar uma investigação mais profunda. Quando se fala em caixa negra, na verdade, estamos fazendo referência a um sistema físico no qual se quer discutir, porém não se conhece o seu funcionamento interno. Então, por analogia, ele denominará um sistema, né? Um processo, uma lei, um modelo, uma ferramenta, da qual se pretende um entendimento sem se perceber ou compreender a sua estrutura própria. Por outro lado, existem caixas negras, ditas caixas negras, que nem os próprios especialistas conseguem desvendar e compreender. Por outro lado, né, quando estamos no seio escolar, dentro de um grupo em sala de aula, as caixas negras podem ter um outro ponto de vista, podem corresponder a saberes que se pretende aprofundar, que se pretende constituir em competências que ainda não foram formalizadas por esses alunos. Ainda é importante nesta etapa do processo de construção de uma ilha interdisciplinar de racionalidade, que os envolvidos no processo, os alunos e os professores,
pense em situações concretas, situações de encontros com os especialistas, com as pessoas, com os recursos, com as leituras, cuja finalidade é resolver a problemática estudada. No nosso caso, né, o Forte Dom Pedro II, seria um momento de se consultar os especialistas em história, que conheçam com grau de profundidade a história do Forte Dom Pedro II, ou historiadores locais que tenham informações das quais os historiadores e os livros não dispõem, que se consulte especialistas em rochas para determinar qual é o tipo de formação de rocha desse forte Dom Pedro, que se consulte especialistas estatísticos, matemáticos, economistas, para que se pense num modelo de viabilidade econômica para o funcionamento desse cenário, um centro de visitação histórica no Forte Dom Pedro II, em Caçapava do Sul. Ou seja, esse é um momento em que se pensa num primeiro modelo, uma modelização intermediária para que se siga a investigação, para que se descarte alguns graus de aprofundamento, para que se descarte alguns processos nos quais se já pensou previamente, e para que o investigador se aprofunde em outros, né, que já se pensou previamente, ou que surgiram durante esse processo de investigação. Então, a partir do momento em que já se definiu, já se priorizou parâmetros de pesquisa, é nesse momento em que se identifica quais as caixas negras que serão abertas, quais os aprofundamentos que serão considerados e necessários e suficientemente importantes para a pesquisa que se propõe. Sendo que algumas dessas caixas negras poderão ser abertas na escola, no seio escolar, e outras, né, ainda poderão ser abertas na consulta a especialistas, em leituras de artigo, em obras especializadas, em enciclopédias, convocando disciplinas ou consultando-se especialistas, ao qual deve conservar um caráter dinâmico e que vai evoluindo ao longo desse processo. Então esse se constitui a próxima etapa da ilha interdisciplinar de racionalidade, que seria a conclusão do processo e a abertura das caixas negras, ou caixas pretas. E finalmente, né, a última etapa da ilha interdisciplinar de racionalidade, que é o momento em que se precisa chegar a uma conclusão da problemática proposta, né? Precisa-se construir um modelo, né, utilizando-se a abertura dessas diversas caixas pretas, dessas diversas consultas, que dê conta da situação inicialmente apresentada. No caso do nosso exemplo, a construção de um centro de visitação histórica que seja viável. Então surge um modelo, né, que pode ser representado a partir de um relatório, como já discutimos, de uma exposição, ou de uma outra forma, uma página web, um documentário. É lógico que essa representação é uma representação complexa e que não vai emergir facilmente de forma natural, a partir de um acúmulo de informações, mas sim pressupõe-se um trabalho de muita seleção, de síntese, de negociação, da utilização de critérios durante todas essas etapas nas quais já discutimos. Sempre que se finaliza um processo de construção de uma ilha interdisciplinar de racionalidade, ou seja, de uma representação complexa a respeito de uma problemática do cotidiano e social, da qual se utiliza-se diversas disciplinas, abertura de diversas caixas pretas, a consulta de diversos especialistas, é necessário se fazer uma reflexão epistemológica sobre de como esses alunos construíram esse conhecimento, para que eles possam pensar também nos limites de validade desse modelo e dessa representação que eles construíram. É possível ainda avançar-se mais e pensar-se numa reflexão metacognitiva, para que os alunos também pensem a respeito da metodologia que eles utilizaram para construir o seu aprendizado. Ou seja, é uma avaliação do seu próprio processo de ensino-aprendizado. Ainda é possível que esses alunos façam um teste da sua representação
e se pense eventualmente na necessidade de ajuste desse modelo construído ou até de um início, de um reinício de pesquisa, uma vez que eles não tenham chegado a um modelo consistente e capaz de descrever a problemática inicialmente proposta. Então, na aula de hoje, nós discutimos o processo de construção da ilha interdisciplinar de racionalidade, que nada mais é que uma metodologia para a construção de um modelo complexo para um problema inicialmente proposto, um problema bem delimitado e que envolve conceitos e processos e métodos de diferentes disciplinas para a construção desse modelo. Este processo de construção ele é constituído de algumas etapas. Uma etapa inicial na qual se negocia e se problematiza o processo, na qual se formula uma problemática, se colocando questões a respeito do que se trata, quais as finalidades, quais os produtos deste processo de pesquisa. Uma segunda etapa, na qual se faz emergir um clichê, que é aquele momento em que se considera as ideias espontâneas desses envolvidos no processo interdisciplinar. Uma terceira etapa, na qual se estabelece um panorama, né, onde se discute aquilo que se pode se considerar e se levar em conta. É o momento em que se utiliza os recursos organizados para análise do problema. Se lista os atores, se lista os condicionantes, se lista quais as implicações, quais são os cenários que se devem considerar e se identifica quais as caixas negras se devem abrir, bem como as disciplinas que se devem mobilizar e os especialistas com os quais devemos consultar. Ainda também se pensa quais as interações nas quais nós devemos fazer e, finalmente, né, a conclusão desse processo de investigação, que é aquilo que se efetivamente se considera. Quais os aspectos que vão integrar nossa síntese final, como que nós escolhemos as aberturas e como abrimos essas caixas negras, e quais os princípios disciplinares que foram escolhidos para essa síntese final, essa síntese complexa, essa elaboração final que representa o nosso modelo para o problema inicialmente proposto. É nesse momento também de representação complexa que se testa a nossa proposição, que se testa o nosso modelo e se pensa num eventual reajuste ou num reinício de pesquisa. Essa nossa aula não foi tão curta, né? Nós discutimos aqui em áudio durante cerca de 20 minutos a respeito do processo da ilha interdisciplinar de racionalidade. No próximo bloco, nós iremos discutir como avaliar processos interdisciplinares, fechando então a nossa aula da semana, que discute como articular as disciplinas em todos os seus estados. Até amanhã, um abraço para todos!